pandemia à solta, a gente acabou esquecendo um pouco de outros problemas de saúde pública que são tão graves ou tão importantes quanto. Você deve ter observado que aí na sua cidade, por exemplo, o número de pessoas com dengue caiu. Ninguém mais falou em dengue, mas a dengue continua. E as chuvas recomeçaram e os problemas da dengue podem aumentar. O risco de contaminação também é alto e é por isso que esse é o assunto que o Simples Assim traz agora. Nós vamos conversar com o Diego, que é da equipe, o responsável pela divulgação das campanhas educacionais da equipe municipal de combate ao Aedes em Catanduva, no interior de São Paulo, e fala para a gente sobre essa briga, essa guerra contra o mosquito. Bem-vindo, Diego, uma alegria poder conversar novamente com você. Vamos lá saber mais sobre o trabalho de combate ao mosquito. Sim, é um prazer estar falando contigo, né, Gi, e também com todos que estão aí de olho na telinha do Simples Assim. O que é que vocês estão fazendo de diferente para combater o mosquito agora que a gente tem essas limitações que o combate ao coronavírus nos impõe? Sim, o trabalho educativo, ele não para, né, na verdade. Ele continua durante todo o ano. Aliás, o trabalho do ENCA, ele com epidemia ou sem epidemia, ele é o mesmo, tá? O que acontece de diferente foi a questão do distanciamento. Na questão educativa, nós tínhamos firmado diversas parcerias para esse ano. Esse ano seria um ano ainda mais maravilhoso do que foi 2019, quando fomos referência estadual no combate à dengue, na questão educativa, tá? Só que, infelizmente, essa questão do distanciamento, da contaminação, acabou fazendo com que a gente mudasse o estilo e atacasse utilizando a tecnologia, né? Então, através de redes sociais, através de um mutirão de WhatsApp, que foi uma coisa inédita, nunca havia sido feito aqui na cidade. Então, nós estamos buscando, reforçando parcerias. Então, agora o nosso intuito é, além da massificação, trazer à tona o tema dengue. É por isso que a gente está aqui e a gente já agradece essa parceria contigo, Gi. Vamos falar de dengue, porque é preciso, não podemos ignorar. O coronavírus continua, mas a gente também precisa prestar atenção na dengue. E, Diego, quais são as ações educacionais que vocês fazem nessa campanha para o combate ao mosquito? Nós tivemos que inovar, né, Gi? Porque a questão do distanciamento impediu, né, que aquelas parcerias que nós tínhamos fundamentado em 2019, e tínhamos com toda certeza que 2020 seria aquele ano mesmo da massificação gigantesca, né? Por causa dessas parcerias, a gente teve que utilizar a tecnologia como meio de disseminar informações a respeito do combate à dengue, através de mutirões de WhatsApp, tá? Pedindo também que as empresas fizessem a sua parte. Então, a gente linkava tanto a orientação aos funcionários, quanto também mutirão de limpeza nessas empresas. Então, manter o ambiente livre do Aedes nas empresas também possibilitava que a pessoa, ao saber como desenvolver essa limpeza dentro, né, do local de trabalho, também propagasse isso dentro de casa, conversasse com os vizinhos, conversasse com a família. E esses mutirões de WhatsApp também é muito bacana, porque a gente tem recebido um feedback muito grande, alcançando a distância, tá? E fazendo não só com que o público nosso do município, como também de empresas privadas, e agora nós estamos, entre aspas, atacando na questão dos entes religiosos, e já vamos também para as ONGs, e assim a gente vai tentar atingir ao máximo da população de Catanduva até o final do ano, se Deus quiser. O que é importante? Você disse, Diego, que as pessoas não devem proliferar fake news, tem que prestar atenção nas informações que elas compartilham. Isso é um ponto importante no combate ao mosquito hoje, porque já não se vê mais aquele combate corpo a corpo, entre aspas, que eu diria que é quando a gente entra na casa da pessoa, verifica todos os possíveis lugares em que o mosquitinho pode se proliferar. Hoje a gente já vocês deixam essa tarefa para que nós, moradores, façamos isso, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Que tipo de orientação, além de não espalhar fake news? Bom, a primeira coisa é saber que aonde tem água tem mosquito.
Então, essa conscientização, ela é a básica. Então, eu chego na minha casa, a gente percebeu que nos últimos dias tem chovido muito, né? E logo depois um dia de sol escaldante. Isso é um local propício para o Aedes aegypti se desenvolver, né? Então, o que a gente tem que orientar? Onde tem água, tem mosquitos. Desde a tampinha de garrafa até uma piscina grande. E às vezes é no pequeno detalhe e a gente encontra o mosquito em casa. Então, é no trilho do box, tá? Aquele pessoal que tem aquele bebedouro, com aquele garrafão, tem aquele compartimento, tá? Aquele suporte que reserva a água, né? Não desperdiça. Aquela água foi desperdiçada, fica ali naquele reservatório. Ali também é um local que dá o Aedes aegypti. Muita gente ama cachorro, beija na boca, põe para dormir junto e não esfrega o pratinho do animal de estimação, simplesmente só repõe a água. Então, são esses detalhes, pequenos detalhes, que fazem toda a diferença no combate. Então, é isso que a gente está focando. Quanto à questão dos visitadores, né, realmente, Gi, antigamente a gente fazia um exercício meio que forçado, né, até na questão da limpeza. Só que mudaram-se as leis, tá? Hoje a questão da rede social prejudica e muito, tá? Porque a gente sabe que existem as pessoas que colaboram de bom grado e tem as pessoas que, infelizmente, além de não abrir, né, a porta para o agente, também reclamam nas redes sociais e trazem consigo uma negatividade muito grande ao ente público, tá? Então, a gente hoje em dia tem que ter todo um cuidado para o trabalho, tá? Então, mesmo que uma ação de forma correta, ela pode ser mal vista pela sociedade, tá? Então, tem muita gente, Gi, que às vezes pede multa, tá? Pede invasão, só que quando for na sua casa, você não vai gostar. Você vai preferir a conversa e o diálogo, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, acho que a gente tem que ponderar até onde a gente quer algum tipo de coisa, até onde a gente quer multa, até onde a gente quer invasão, né? Até onde a gente quer o fumacê, que depois a gente pode falar mais adiante. Então, a gente tem que equacionar isso para a gente poder saber realmente o que esperar da dengue nos próximos anos. Nós não vamos ter tempo de falar de muita coisa ainda, mas dentro desse espaço que a gente tem aqui no Simples Assim, aquelas regrinhas básicas que a gente fala. A dengue acontece o ano todo. Hoje a gente tem essa confusão muito dos sintomas, né? Porque a pessoa não sabe se ela está com dengue, com gripe ou com Covid, e aí fica toda essa questão em dúvida. Mas, se a gente evitar o mosquito, a gente evita a doença. Então, Diego, aquelas suas orientações tão preciosas que você já deu, inclusive no Simples Assim, e quem nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube pode ir lá pesquisar no nosso canal, tem o Diego dando muitas dicas e orientações, mas as básicas, Diego, você disse para olhar nesses lugares, tampinha de garrafa, o suporte do bebedouro, o corrimãozinho ali, o recorte do box, do banheiro, enfim. Mas apenas olhar resolve, ou o que eu posso fazer para limpar esse lugar e impedir que ele cresça ali, que ele se multiplique ali? Certo. É o acúmulo de água que é o problema, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela tem até uma construção que ela fez na sua casa e ficou um buraco no piso, por exemplo, um desnível no piso. Na minha garagem é assim, ela tem um certo desnível naquela garagem. Toda vez que chove, eu tenho que pegar o rodo e passar, tá? Só que a gente tem que saber que o mosquito ele não coloca o ovo dentro da água, ele vai colocar na parede de qualquer recipiente. Então, além do uso, por exemplo, de materiais de limpeza para poder combater o Aedes aegypti, como a água sanitária, tá? A salmoura, que são 2 colheres de sal diluído em 1 litro de água, que você mexe e joga em cada ralo da sua casa, tá? E, o detergente, que a gente pode jogar atrás da geladeira, aquele compartimento do degelo, tá? Então, além disso, nós temos que esfregar, tá? Porque esse ovo, ele fica preso ali até 1 ano e 3 meses, ele fica vivo, aquele ovo. Assim que ele entrar em contato com a água, vai eclodir e se transformar em um mosquito em 1 semana. Então, além do pratinho do cachorro, lavei, você tem que esfregar, não só repor a água. O ralo, por exemplo, da sua casa. Se eu for na sua casa hoje, retirar o ralo, vai estar preto ou vai estar branco aquele cano do PVC? Com certeza vai estar preto. Então você tem que pegar aquela bucha de lavar vaso sanitário e esfregar aquela parte interna do cano, tá? E também manter vedados
os canos, manter fechado o vaso sanitário, tá? Então, qualquer local que tenha água, ele tem que ser tampado, reservado e tratado, tá? É dessa forma que a gente combate o Aedes aegypti. E tomar cuidado também com não deixar o balde virado, lonas, tá? Qualquer local que acumule água é um criadouro do Aedes aegypti. E agora a gente tem muito problema com as calhas, né, também, principalmente aquelas casas mais antigas, nessa época de chuva, são locais que a gente encontra muito Aedes. Diego, você falou do fumacê. O fumacê ainda é a solução para o mosquito alado que voa? Na verdade, a gente comenta isso direto, tá? Porque a questão do fumacê acabou virando nos últimos tempos até uma questão política, uma questão de costume da população, que sempre que tem muitos casos de dengue, ela clama pelo fumacê porque é um efeito imediato de diminuição de mosquitos dentro da residência, mas não de resolução do problema. Então, vai passar o carro, vai ter uma diminuição de mosquitos alados voando, mas não vai combater totalmente a dengue. Só se combate dengue retirando o criadouro e fazendo essas medidas de limpeza que eu falei. E até o que acontece também, Gi? O nosso veneno, ele teve que mudar. Por quê? Porque o mosquito criou resistência. Então, quanto mais passarmos veneno, mais ele será resistente. Daqui uns 20 anos, 15 anos, não haverá veneno que vai matar o mosquito. Você pode ver que o seu spray de supermercado não funciona mais, aquele veneno de parede não funciona mais, o seu repelente você passa e ainda assim é picado. Então, a gente tem que verificar isso com muita parcimônia, tá? Diego, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Foi uma alegria saber que vocês estão empenhados, trabalhando e procurando meios de combater o mosquito, ainda que a pandemia tenha as suas limitações, imponha as suas limitações. Um bom trabalho para vocês. Obrigado, Gi, obrigado a todos do Simples Assim. Vamos combater a dengue em casa, isso salva vidas, a nossa e a de vocês. Obrigado.